Hoje nós vamos ver algo assim muito forte, muito bacana. É sobre a glória de Deus. Como é que será a glória de Deus? Ela vem dele, volta para ele? Como é que é? Tem uma razão da gente existir? Vamos procurar desvendar isso na palavra de Deus, como sempre fazemos. Então, como de costume, o que é glória? Eu achei 3 significados. O primeiro é uma fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Também significa um valor intrínseco, uma substância, um brilho, uma beleza. A gente fala assim, nó, que glória, glória do sol, né? Ao meio-dia, como resplandece. Então, é um brilho, uma beleza. E a glória de Deus é quando a gente faz referência a um excesso de grandeza, de beleza, de magnificência, de honra. Então, é algo assim muito forte. E agora vamos perguntar: a glória de Deus é para todos os homens e para toda a terra? Vamos ver o que a gente encontra de resposta na Bíblia? Vamos lá em Levítico 9, 23. Diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, a glória de Deus é só para um pouquinho de gente? Não, é para todo o povo. E agora, ao Salmo 57, 11, diz assim: Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Então, a glória não é só assim de Deus para as pessoas, é sobre a terra também. Então, o exemplo que eu citei do brilho do sol é uma das maneiras de se manifestar a glória de Deus sobre a terra. Eu achei isso muito interessante. E aí, vamos ver, são muitos. Olha, eu separei 3 versículos que falam sobre os atributos da glória de Deus. Quais as características, o que a glória de Deus tem? Então, vamos começar no Salmo 8, verso 1. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Então, voltando lá, a definição, a gente fala, são qualidades, né, excepcionais de quem possui a glória. E agora aqui a gente está vendo um atributo, uma qualidade, são admiráveis, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Está acima dos céus a glória do Senhor. Então é algo assim muito forte. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então a gente já viu aqui mais alguns atributos. Imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Então, aqui Paulo, né, escrevendo aos Timóteos, ele está se referindo, né, quem é o Rei dos séculos, aquele que é imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Ele está se referindo a Jesus. Em Apocalipse 5,12 está escrito que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Então, todas essas qualidades, elas fazem parte da glória, né?
receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. Então, estes são alguns dos atributos da glória de Deus. E aí a gente vai continuar perguntando. Essa glória, ela pertence a quem? Aí a gente vai encontrar uma resposta aqui em Isaías 48:11. Diz assim: por amor de mim o farei. Porque, como seria profanado meu nome e a minha glória, não a darei a outrem. Então há um propósito, um projeto na glória de Deus. Ele faz como quer, se quer, quando quer. E aqui diz, ele faz as coisas não por causa da nossa grandeza, porque a gente fez a coisa certa. Ele cansou de dizer lá na Bíblia que ele faz é por amor dele mesmo. E aqui está repetindo, né? Por amor de mim o farei. Porque como eu serei profanado? Então, inclusive o Moisés usou, né, desse nome dele, o grande nome, não ser profanado. Ele falou, não destrua esse povo não, senão o povo vai dizer que você era um Deus que não pôde livrar e por aí deixou eles morrerem no deserto. Então, esse Deus ele é tão grande, tão tremendo e ao mesmo tempo ele se relaciona com o homem. Ele conversava com Moisés cara a cara. Então, ele está falando que a glória dele ele não vai dar a outrem. E ele, quando faz, ele faz motivado por ele mesmo. Por amor de mim mesmo eu farei. Então, é muito forte ver que a glória, assim, na sua essência, ela pertence a Deus. Se ele quiser nos dar, ele dá. Mas não somos nós que conquistamos essa glória. E como que é essa glória de Deus? Mais alguns versículos. Vamos lá em Abacuque 2:14. Diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui o profeta Abacuque está profetizando, ele está falando algo, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então a glória, ela não é só um brilho, uma beleza, há um conhecimento na glória de Deus. Então ela é mais ampla, é maior do que a gente imagina. Aqueles conceitos que eu peguei foi tipo no Dr. Google, né? Mas para Deus é algo que transcende. É um conhecimento da glória de Deus. Então não é uma coisa que você só admira. Você tem o conhecimento, você se relaciona. Então é algo assim muito tremendo quando a gente entra dentro da glória de Deus. Em Isaías, no capítulo 40, verso 5, diz assim: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, a gente viu ali em cima que é amor, pelo amor de Deus mesmo, né? É que ele faz as coisas e fala que a glória não dará a outrem, a menos que ele diga. E ele disse, olha que tremendo, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente a verá. Então há uma promessa aqui, que nós veremos essa glória de Deus. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que mude. Nele a gente encontra o plano perfeito. Na Bíblia tem o começo, o meio e o fim. Todo esse processo de revelação da glória de Deus. Em Mateus 6,13, diz assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui é Jesus falando que nos livrará do mal. Por quê? Porque o reino é dele, o poder, a glória para sempre. Amém, quer dizer assim seja. Então é muito tremendo essa glória de Deus.
Em 1 Pedro 5,11 também está escrito: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Então a glória é para sempre, ela não apaga, ela não diminui. Me fez lembrar aqui o caso de Moisés, que ele viu a glória de Deus e o rosto dele depois foi diminuindo a glória e ele não queria, né, que as pessoas vissem que a glória sobre ele estava diminuindo, ele cobria o rosto. Mas a glória de Deus é para sempre e o poderio é para sempre, ela não diminui. Não é como, né, se manifestou a glória de Deus em Moisés. E para quem que é a glória de Deus? Olha, eu creio que há alguns mistérios aqui, a gente, em tudo, né? Ao buscarmos entender e compreender a palavra de Deus, a gente sempre deve estar clamando a Deus mesmo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos dê revelação, porque há coisas que é como que escapam, né, da nossa total compreensão. Mas também já está escrito, né, que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então é como que a gente vê uma fresta, como o próprio Tiago fala, vemos como imagem, né, como parte. Então veremos face a face quando nos encontrarmos com Jesus. Mas João 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a glória de Deus, ela se manifestou em quem? No Filho, em Jesus, como a glória do unigênito do Pai. Então é algo assim extraordinário. O verbo é quem? É o que faz sentido, é o que, né, dá sentido à frase, é o que fala de ação, de atitude. Nós até vimos isso na semana passada, quando vimos sobre o hoje, o agora, o tempo de agir. E aqui está falando que o verbo, o sentido da vida, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Romanos 11:36 também fala, para quem é a glória de Deus? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A ele quem? A Jesus. Então, de novo aqui falando, a glória do Pai é para Jesus. Então Deus tem um plano, um projeto, ele se manifestou ao homem, depois ele se manifestou ao povo, depois ele se manifestou em Jesus, e quando Jesus subiu aos céus, ele manifestou sua glória através do Espírito Santo de Deus, que hoje faz morada em cada um de nós. Também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, verso 27, está escrito: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então, os dois são um, os três são um. É esse mistério que eu me referi ainda há pouco. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Porque, no meu entendimento, é porque Jesus obedeceu. O Pai deu uma missão ao Filho. E vocês que têm filho podem saber que às vezes você pede o filho para fazer uma coisa, ele não faz. Mas ele deixou de ser seu filho? Não, mas aquela coisa deixou de ser feita. Então, o Senhor falando que ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo e sempre, porque ele se humilhou à morte de cruz, ele atendeu o chamado, ele morreu no nosso lugar. Para quê? Para que seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. E também em Apocalipse 4:11 está escrito: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas.
Então aqui está patente e claro quem é o Criador de todas as coisas. E Ele é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Ele criou todas as coisas e pela vontade dEle são e foram criadas. Então aqui fala, são é presente, Deus ainda está criando. Deus ainda cria coisas novas hoje. Deus cria em nossas vidas algo novo que nós podemos experimentar a cada dia nessa relação, né, que a gente vai desenvolver. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é algo extraordinário. Então, e por sua vontade são e foram criadas, são é presente, é hoje. Deus está criando hoje, através da sua vida. E ainda promessas. Eu separei uma promessa. A promessa demonstra que a glória é de Deus e Ele quer que nós a manifestemos. Olha só que engraçado. Então a glória vem de Deus, volta para Ele, a glória pertence a Ele, Ele não vai dar a outro, mas de repente Ele dá a nós e quer que nós manifestemos a glória dEle. Olha que mistério, que desvendar de coisas está aí diante dos nossos olhos. Em Filipenses 2,11, Paulo diz, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então é para a glória de Deus que nós vamos declarar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então há uma glória de Deus. E nós, ao confessarmos Jesus, é para a glória de Deus. Então Ele quer que nós manifestemos essa glória de Deus para que o mundo glorifique a Deus. Todas as pessoas e a terra glorifique a Deus, como nós lemos nos primeiros versículos de hoje. Também na mesma carta de Paulo aos Filipenses, agora no capítulo 4, verso 20, diz assim, ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Então o Senhor quer que nós manifestemos essa glória, que nós podemos não só ser receptores dessa glória, mas também ser instrumentos dessa glória. Então, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ora, nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Então, Ele quer que nós manifestemos a glória de Deus. E aí a gente viu até agora a glória de Deus. E a gente vai ver que há uma glória humana. Ela é a nossa humanidade. Nós queremos ter glória para nós mesmos. Muitas vezes a gente não quer dar essa glória a Deus, a gente quer a glória para nós mesmos. Olha só, em João 12:43, é Jesus falando, diz assim, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aqui Jesus já está falando um fato, olha, tem a glória de Deus e a glória dos homens, né? E aqui ele está falando que nós amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos lá, só recordar um segundinho sobre o que é a glória? É a fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos. Então a gente está sempre querendo fazer alguma coisa para receber glória. Feitos heróicos, grandes obras por extraordinárias qualidades. Então, é a glória humana que a gente quer reivindicar para nós. Os grandes reis sempre reivindicaram a glória, né, para si. Então, é algo assim, faz parte da história humana reivindicar essa glória. Então, o homem quer receber essa glória, esse valor, né, essa honra para ele. Mas Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 24, ele fala assim, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a sua flor. Então ele fez uma definição aqui perfeita do que seja essa glória humana. A gente aqui está falando que é um fato, a gente procura nossa glória. E Jesus está falando porque eles amaram mais a glória dos homens do que a de Deus.
Mas o que eu quero dizer é que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco. Então, dessa maneira, com Ele, que nunca jamais nos abandonará, nós poderemos manifestar a glória dele. E aqui o Pedro está falando como a erva. O que é a erva? A erva é uma plantinha que nasce aí e logo morre. E que a glória do homem é como essa flor da erva, que se a erva seca, a flor cai e morre, ela não tem vida perene, é uma glória momentânea. Então, Paulo está falando que a glória humana ela é de passagem, tanto é que a pessoa morre, acabou sua glória. Só a história resgata a glória dos homens. Se não tivesse a história, ninguém ia lembrar das pessoas, né, poderosas, gloriosas que existiram. Então, ele está falando, é muito passageira a glória do homem. Deus tem mais para nós do que essa glória. Então, vamos continuar a ver o que essa glória humana é passageira. E a glória de Deus, nós vimos até agora que é uma glória eterna, perene, que ela não passa, não muda. Mas, como eu falei, o homem quer dar a glória ele mesmo, mas Deus tem um plano. E ele, através do nosso relacionamento com Jesus, ele revela que plano é esse. Então, na própria palavra vai estar escrito o que Deus quer de nós. O homem, ele quer dar glória a Deus? É um imperativo? É um chamado para cada um? O que a palavra diz sobre isso? Vamos lá em 1 Crônicas 16, 29. Diz assim: tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, a gente já falou em verbo, o verbo se fez carne, é o sentido da frase. A gente, no português, sabe que são muitos os tempos verbais. E esse tempo verbal aqui quer dizer o quê? Tributai. Então, há um imperativo, é uma ordem. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde a ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então ele já está anunciando que há uma beleza, há um brilho na santidade de Deus. Então está falando, tributai ao Senhor essa glória ao nome dele. Então o homem quer glorificar a si mesmo, mas Deus quer que a gente glorifique a ele. E a gente consegue? Vai, há uma ordem, não há nada que o Senhor não fale que não possa acontecer. Então, no Salmo 29:2 também está escrito: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, de novo, há uma beleza, há uma santidade, uma separação de Deus. Então, é imperativo, é um chamado para cada um de nós. Aqui está falando, tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei. Então, para cada um de nós, trazer presentes, adorar a Ele. E a própria Bíblia nos vai ensinando, né? Os sacrifícios eram presentes que eram levados a Deus, para o homem aprender o que é isso, né? Então, o homem trazia presentes, né? Diante dele, para que a gente pudesse aprender isso. Então, aqui a gente viu esse chamado imperativo que é para cada um. Dai ao Senhor a glória devida. Mas será que esse chamado é só para cada um de nós dar, assim, individualmente? Ou ele quer alguma coisa a mais? Vamos lá ver? Olha só o que está escrito em 1 Crônicas 16, 24. Diz assim: contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então não é para você tributar exclusivamente você enquanto pessoa a ele. Aqui ele está tendo um outro imperativo, uma outra ação que o Senhor está conclamando a gente a ter. É contar entre as nações a sua glória. Então não é só para você reconhecer a glória de Deus, é para você contar. Aí vemos o chamado missionário.
Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então o Senhor não quer que a gente fique calado, é para a gente manifestar a glória dele, é para a gente dar testemunho da glória dele, é algo extraordinário. O Salmo 96, 3 também está falando no imperativo, anunciai. Aonde? Entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então é uma ordem, é um imperativo, é um mandato. Contai entre as nações a sua glória, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E ainda no Salmo 96, que é super denso, eu só separei mais 2 versículos aqui, está escrito: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Então está falando, como família, nós devemos dar glória ao Senhor. Então, é um chamado individual e é um chamado para que cada um anuncie aos povos a sua maravilha, a sua glória. E ele está falando de novo, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, todos os povos, aqui estão todas as etnias, dai ao Senhor glória e força. Então é algo assim tremendo, né? E aqui, mais uma coisa que eu achei. Então você vai dar glória individualmente, vai anunciar, vai contar para os povos. Mas você pode contar sozinho, mas você não está sozinho, como a gente já falou outras vezes. O Senhor preparou a igreja, a congregação, para que nós estivéssemos juntos, para que um ajudasse o outro, para que nós crescêssemos juntos. Então, olha só o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 3, verso 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, há um outro lugar que a gente pode dar glória a Deus, é na igreja. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo. É Jesus que vai nos unir. Toda a igreja vai estar unida em Jesus, em todas as gerações. Então, já foi antes de mim e continuará depois de mim, para todo sempre. Amém. Então, glória na igreja, não estamos sós. Em Filipenses 1,11 também está escrito, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, a gente está na igreja para a comunhão e para manifestar a glória de Deus, para anunciar, para contar aos povos as maravilhas de Deus, cheios de frutos de justiça. Esses frutos são os nossos frutos, que são por Jesus Cristo. Então é Ele que vai nos ajudar, nós não estamos sós. Ele é que vai nos permitir dar glória e louvor a Deus. Então é algo assim extraordinário. E essa glória, a gente vai pensar assim, não, só os grandes imperadores, os grandes líderes, né, da história que pode dar. Mas não é assim. Olha só o que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 31. Está escrito assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, desde as mínimas coisas, comer e beber são as necessidades essenciais do ser humano. A gente só vive se beber água e comer, né? Então, ele está falando qualquer coisa que fizer, faça para a glória de Deus. Então, nas mínimas coisas, ele não excluiu ninguém, todo mundo cabe aqui nesse versículo. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, é realmente extraordinário como a Bíblia revela a glória de Deus, que ele mesmo deu para nós. A glória dele pertence a ele e ela também se manifesta em nós. Ele nos permite manifestarmos a glória de Deus. E olha só que coisa mais tremenda. Lembra daquele versículo que fala assim, é dando que se recebe? Olha só o que está escrito em 1 Samuel 2,8. Levanta o pobre do pó
E desde o monturo exalta o necessitado. Monturo é lixo. Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Então, nós damos glória a Deus e nós é que a recebemos. Então, há promessas de Deus para nós. Em João 11:40 também está escrito, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, uma promessa para a gente ver a glória de Deus. Ô, gente, não é por nada não, mas a gente não vai longe, não viaja para ver uma natureza linda, uma cachoeira maravilhosa, para ver uma floresta linda, para ver coisas maravilhosas. A gente faz isso. E o Senhor está falando que nós veremos a glória de Deus. Quanto maior é a glória de Deus do que Ele se manifestou na própria natureza, então é algo extraordinário, está à nossa mão. E aí eu vou fechar com mais 2 versículos. Esse agora é assim, qual é o sentido da nossa existência? No Êxodo 29:43 disse, e ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então, o que é santificação? É o processo de separação. E é para que por minha glória, Deus derrama a glória dele para que nós sejamos santificados, separados para ele. Esse é o sentido da nossa existência. A gente vai conhecer Jesus, vai estar separado para ele, conviver com ele e pela glória dele, ele dá sentido à nossa existência. E mais olha só, tremendo. 2 Coríntios 1:20 diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olha só, por nós, isso parece meio despercebido, mas não é. A glória vem de Deus e volta para ele. Porque são nele, por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Então, nós damos a glória a Deus. Ele é o Criador, ele fez todas as coisas, dele emana a glória. Ele não dá para quem ele não quer, e ele quis dar a nós, os homens. E ele quer que nós o glorifiquemos, que anunciemos entre os povos a sua glória, para a glória de Deus por nós. Então, a glória vem de Deus e volta para Deus. É algo extraordinário, gente. Nós devemos, assim, gastar mais tempo para compreender. Vamos orar, buscar o Espírito Santo para compreender a grandeza da glória de Deus, que Ele mesmo manifestou em nós e quer que nós manifestemos a glória dEle, para a honra e glória dEle, para que todos os povos saibam que Deus é Deus. Ele teve o plano de salvação não só para a gente ficar lindo e bonitinho, salvo, não. É para que a glória dEle se manifeste na terra. É para que os outros povos, todos os povos saibam quem é Jesus. Saibam que a Ele toda a honra e toda a glória. Então eu queria que nessa semana cada um de nós refletisse sobre a glória de Deus e que há uma glória que Ele mesmo quer que nós manifestemos para a glória de Deus por nós. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana e que a glória de Deus se manifeste na sua vida e você possa ser um instrumento da glória de Deus e levar a todos os povos, tribo, língua e nação. Em nome de Jesus, muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a cada um.